Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, a paz de Jesus. Que a graça de Deus seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos abrem Efésios capítulo 6, em nome de Jesus. A pregação de domingo, os irmãos acham que repercutiu, irmãos? Repercutiu bastante, viu, irmãos? A pregação foi longe. E pregar a palavra, irmãos, não é uma vaidade. Pregar a palavra é uma necessidade. E quando a gente prega a palavra, irmãos, a palavra nos ensina aí em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, né, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, né? E no versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, a igreja ela precisa entender, né, irmãos, e tomar uma responsabilidade. Porque só pregar, né, irmãos, não é, num contexto geral, não é suficiente. E Paulo afirma isso. Quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades, e essa lista toda. O versículo 18, irmãos, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Para fazer o quê, irmãos? Fazer notório o mistério do Evangelho. Então, para fazer notório o mistério do Evangelho, é preciso de confiança. E para ter confiança, a gente precisa do quê, irmãos? Da oração dos irmãos, né? Então, a igreja ela é parte fundamental nisso. Né? O pregador ele não pode achar que ele prega, né, e consegue se virar sozinho, não. A igreja ela precisa de orar, interceder. Por quê? Porque a gente enfrenta principados e potestades. São hostes espirituais da maldade. Então, Paulo está dizendo, olha, ore, interceda. Por quê? Porque a palavra tem que continuar saindo com confiança. Para fazer o quê, irmãos? Para fazer notório, ou seja, para fazer bem conhecido, para não ter dúvida, né? Do que? Do mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso, né? Para que possa falar, né, dele livremente, como me convém falar. Então, irmãos, a igreja tem que ter essa noção, tem que ter esse discernimento. Às vezes a pessoa pensa, né, eu vou orar, faz diferença a minha oração? Bem, se o apóstolo Paulo está pedindo oração para a igreja é porque faz diferença, né? Então, sempre que você puder, né, irmãos, eu espero que sempre você possa, né, orar, ora, interceda, né, irmãos? Porque enquanto vocês estão orando, significa que a igreja está cobrindo, né, os irmãos com oração. É uma cobertura. Então, os irmãos que pregam, vão fazer na obra, eles precisam de uma cobertura espiritual. Né? Eu não posso falar, eu não preciso de vocês. Não, jamais. Eu preciso, os irmãos precisam, nós precisamos da oração. Para quê? Para que a nossa vida tenha cobertura, né, através da vida dos santos. A palavra diz que a oração feita, né, por um justo pode muito em seus efeitos, né, irmãos? Para quê, irmãos? Para que a gente continue falando da palavra da verdade e não recue por nenhum momento, né? Porque pregar a palavra, irmãos, falar da verdade, não basta a gente pregar 10 anos, a gente tem que pregar o resto da vida. É um chamado. Quando Deus nos chama, não tem como a gente voltar para trás, a gente tem que seguir em frente.
né? Então, por isso que a igreja tem que orar, tem que interceder, tem que pedir a Deus, né? Tem que sempre colocar para que nós possamos fazer o quê? Notório o Evangelho. Porque, como nós vimos domingo passado, o Evangelho, irmãos, cada vez mais tem menos, né? Cada vez mais tem menos. Menos o quê? Menos pregação do Evangelho, né? Então, a palavra, volta aí uma carta, né, que é Gálatas, capítulo 3, a palavra vai nos ensinar o seguinte. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, irmãos: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Então, Paulo pergunta para os Gálatas o seguinte: olha, quem é que fascinou vocês? O que é fascinar? Né? É enfeitiçar. Então, Paulo está dizendo assim, ó, quem foi o feiticeiro que fez essa obra na cabeça de vocês? E por que Paulo pergunta isso? Aqui no capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Deus para outro evangelho. Quer dizer que eles estavam saindo da graça e estavam indo para onde? Para outro evangelho. Que outro evangelho? Só tem 2 evangelhos, né? Ou melhor, só tem um evangelho. O outro não pode ser verdadeiro. Se Paulo está falando, olha, se vocês estão saindo da graça, do evangelho da graça, vocês estão indo para onde? Estão indo para a lei. Então Paulo está dizendo, mas já estão saindo da graça e estão indo para a lei? É o que ele está dizendo. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, irmãos, veja que muitas vezes as pessoas elas querem permanecer no evangelho. Elas vão para a igreja, querem permanecer no evangelho, querem crer no evangelho, mas tem um tal de feiticeiro. O feiticeiro vai lá e, como diz o texto aqui, fica inquietando, perturbando. Quando uma pessoa quer o Novo Testamento, e aí o feiticeiro, como diz ali, né, a escritura ali, a versão, acaba levando a pessoa para onde? Para um outro evangelho. E isso é um perigo, irmãos. Porque versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, o quê? Separado de Deus, anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo anunciamos, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Então Paulo deixa muito claro, ninguém pode mudar o evangelho. Ninguém pode levar a gente para outro lugar. O evangelho é onde nós temos que estar alicerçados e não podemos sair de lá jamais. Paulo está dizendo, ó, se descer um anjo do céu com uma revelação nova, não aceitem. E tem religiões, irmãos, que um anjo, tem religiões que foram anjos que fundaram. Né? Se você for ver, no ano de 1800 alguma coisa lá, tem um anjo chamado Moroni. Ele fundou uma religião. Fundou a religião dos chamados Santos dos Últimos Dias, conhecidos como Mormons, né? Quem fundou aquela igreja foi um anjo. Um anjo chegou lá e falou, olha, aqui é um outro evangelho que você tem que crer. E fundou uma religião nova. Então, irmãos, ainda que um anjo apareça dizendo, olha, eu sou Deus, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Paulo está falando, olha, não aceite esse evangelho. Porque o evangelho, qual é o evangelho? É o que ele está dizendo. Ó. Versículo 9. Mas como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, quer dizer que eles já tinham recebido o evangelho. Depois que você recebe o evangelho, você só tem que se firmar no evangelho, viver o evangelho. Mas você não tem que receber outro evangelho, outra doutrina, outro fundamento. Já recebemos. A nossa luta agora é de permanecer no evangelho. Mas essas pessoas, elas estavam sendo o quê? Enganadas. Então as pessoas, elas são enganadas, volta lá para o capítulo 3. No capítulo 3, a palavra diz que eles foram o quê? Fascinados, iludidos, enganados. Lembra que Paulo fala
Quer ver? Põe a sua mão aí, irmãos. Vamos lá para 2 Coríntios. Rapidamente. 2 Coríntios, capítulo... Hoje nós temos que abrir a Bíblia, tá, irmãos? Domingo foi só, né? Passei um pouco mais rápido, mas o normal, né, da nossa vida é abrir os textos. 2 Coríntios 11, irmãos. 2 Coríntios 11 diz assim, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ou seja, é o que Paulo fala para Gálatas. Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou. O que é enfeitiçar? O que é fascinar? É uma obra da serpente. Então Paulo está dizendo, mas temos assim como a serpente enganou, enfeitiçou, iludiu. Não é? Então as pessoas, elas conseguem, infelizmente as pessoas elas são o quê? Iludidas, enganadas. Por que as pessoas são iludidas e enganadas? Quando uma pessoa ela é enganada, ela cai naqueles contos de fada, né? Alguém manda uma mensagem, né? Alguém faz uma ligação. Por que as pessoas caem? Porque aquilo parece que é verdade, mas é uma mentira. Então por que as pessoas são fascinadas, são enganadas, são iludidas? Porque é uma mentira vestida, né, com uma aparência de verdade. Então nós temos que conhecer a verdade profundamente. Para quê? Para que ninguém chegue e diga para nós, ainda que essa pessoa seja importante, ainda que essa pessoa fale bem, ainda que essa pessoa, sabe, seja reconhecida. Paulo está dizendo, pode ser um anjo do céu, pode chegar aqui brilhando, bonitão, pode chegar aqui um anjo top, digamos assim. O que você veio fazer aqui, anjo? Vim falar outro evangelho. Some daqui, mano, em nome de Jesus. Sai daqui. Por quê? Porque conhece a verdade do Evangelho profundamente. Então Paulo está dizendo no versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E se apartem do que, irmãos? Da simplicidade que há em Cristo. Então quando a pessoa ela crê no Evangelho, é na simplicidade. Você vê que quando a pessoa chega no Evangelho, irmão, para ela, meu Deus, ela não tem olho para a maldade, não olha, tudo para ela está bom, está maravilhoso, está alegre, está feliz, por quê? É a simplicidade de Cristo. Com o tempo, a serpente vai querendo o quê? Corromper as pessoas. Olha o versículo 4, irmãos, que interessante. Por quê? Se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão, sofrereis. Então as pessoas elas acabam o quê? Sofrendo. Por quê? Recebem outro Jesus. Mas tem mais de um Jesus? Tem. Lógico que tem. Tem aquele Jesus crucificado. Não tem aquele Jesus crucificado? Que está morto na cruz até hoje? Tem nas cruzes por aí. Tem, irmãos. Tem aquele Jesus. Se você for lá na Bahia, qual é o nome de Jesus lá? Sabe? Senhor do Bom Fim. É o nome que eles dão. Quer dizer, é um Jesus lá da Quimbanda, da Umbanda. Tem aquele velhinho lá, né? O Henrique Cristo. Não tem aquele senhorzinho que ele fala que ele é Jesus? Vocês já viram? Não, vocês já viram, não é possível. Ele é conhecido. O Henrique Cristo. Ele diz que ele é Jesus. Fica aí para cima e para baixo. Tem Jesus tudo que é canto, mano. Tem Jesus que é filho de anjo, né? Tem gente que fala que Jesus é filho do outro, lá do Velho Testamento. Esse é um tipo de Jesus também. Então Jesus, irmão, tem um monte. Agora Paulo está dizendo o seguinte, se alguém for pregar qualquer Jesus aí, que eu não tenho pregado, sai fora. Porque é um só Jesus, que é revelado aonde? No Velho Testamento ou no Novo Testamento? Novo Testamento. Então, a teologia fala que Jesus ele está lá no Velho Testamento. Eles dão um nome para isso, chama teofania.
O que é teofania? É quando Jesus aparece lá no Velho Testamento. Então, meu irmão, sem chance. Esse é um outro Jesus. Agora, o Jesus que Paulo pregou é o Jesus revelado aonde? No Novo Testamento. Então, quando a pessoa recebe outro Jesus, ela sofre. Se a pessoa, olha só, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, quer dizer, tem muitos Espíritos que a pessoa recebe. Ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão, sofrereis. Então a pessoa ela passa o quê? A sofrer. Por quê? Porque começa a receber a mentira no lugar da verdade. Então lá em Gálatas, volta lá, Gálatas capítulo 3, que nós estávamos lendo. Lá diz assim, irmãos, novamente, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado, só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só, irmão, versículo 2 de novo, 1, 2, 3. Só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós recebemos o Espírito através do que, irmãos? Das obras da lei ou da pregação da fé? Pela pregação da fé. Aí eu pergunto, a pregação da fé é a que faz nós receber o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem através da pregação da fé. E não pela lei. Pela lei, ninguém recebe o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo pela pregação da fé. Através da pregação da fé que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Então você imagine só, irmãos, como é que eu vou olhar para a lei e vou ver alguma coisa boa na lei? Se o Espírito vem pela pregação da fé. E como é que a gente consegue provar isso aí? Aqui em Efésios, vai um pouquinho para frente, a próxima carta, Efésios capítulo 1, versículo 12 e versículo 13 e 14. Diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade, irmãos? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, o que aconteceu? Fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então a pessoa recebe o Espírito Santo quando? Quando ela ouve e crê na pregação da fé, na pregação do evangelho, na palavra da verdade. Então, volta lá de novo, Gálatas 3. Então, irmãos, é muito simples de entender que todas as coisas provêm da onde? Todas as coisas provêm da pregação da fé, da pregação do Novo Testamento, como diz aqui, como nós lemos em Efésios 1, 12, 13, 14. O Espírito Santo só pode habitar na vida de uma pessoa quando? Só pode habitar na vida de uma pessoa quando ela ouve a pregação da fé, que é o Novo Testamento. E não pelas obras da lei. Então, irmãos, como nós vimos domingo, as obras da lei servem para quê? Só para apontar o pecado e condenar a pessoa. Não serve para a pessoa receber o Espírito Santo. Mas a vontade de Deus não é que todos os homens se salvem? Não é? A vontade de Deus é essa? Se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem ontem, hoje e eternamente, porque a vontade de Deus sempre é essa, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se a vontade de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, então significa que Deus sempre quis dar para o homem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o quê? É a garantia da nossa salvação. É a promessa. Não é o que nós lemos? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para eu ter o Espírito Santo, irmãos, na minha vida, primeiro veio a pregação da fé. Então, primeiro veio a pregação da fé e depois veio o Espírito Santo. Quem crê na pregação da fé, recebe o Espírito Santo. Então, a vontade do Pai sempre foi que os homens tivessem o Espírito Santo da promessa, porque Ele nos garante. Lá no versículo 14, lá diz que Ele é o penhor da nossa herança. É a garantia. Então, pela lei, versículo 2, novamente, só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Então, muita gente começa bem, começa pelo Espírito, mas acaba terminando na carne. E quando termina na carne, irmãos, para onde que vai a salvação?
Então, Paulo está falando para os Gálatas, olha, vocês já se desviaram, vocês estavam indo no Espírito, agora vocês estão indo para a carne, ou seja, estão voltando para a lei. O Espírito só vem pela pregação da fé, permaneça na pregação da fé. Se alguém for pregar-vos outro Jesus, outro Evangelho e outro Espírito, com razão vocês vão sofrer. Por quê? Porque vocês começaram no Espírito, vão terminar na carne. Continuando. Será em vão que tenhais padecido? Tanto, se é que isso também foi? Em vão. Então, às vezes, a pessoa sofre pelo Evangelho, padece, e aí, no final das contas, vai voltar para a lei. Quer dizer, sofreu? À toa. Paulo está dizendo que quem volta para a lei, por mais que tenha sofrido pelo Evangelho, por mais que tenha sofrido por Deus, sofreu em vão. Olha que coisa, irmão. Você já imaginou, naquele dia, a pessoa fala assim, mas eu sofri tanto pelo Senhor, eu padeci tanto. Você padeceu, mas você terminou na carne, você voltou para a lei. Você sofreu em vão. Olha só, irmão, você imagina a tristeza naquele dia? A pessoa fala, meu Deus do céu, não vou nem pensar um negócio desse, né? Olha só, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, irmãos, vamos ler de novo? Aquele, pois, que vos dá. Quem é que dá o Espírito? Quem é que é aquele que está escrito aqui, ó, versículo 5? Quem é esse aqui? Aquele. Quem é que nos deu o Espírito Santo? Jesus. Jesus, pois, vos dá o Espírito, né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, Jesus, e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Jesus, irmãos, ele opera maravilhas através do quê? Da lei ou pela pregação da fé? Então, como é que eu vou crer que o Pai de Jesus está lá atrás? Como é que eu vou crer que o Pai de Jesus Cristo está na lei? Se Jesus Cristo opera através da pregação da fé. E a pregação da fé só começou no Novo Testamento. O Espírito Santo é dado no Novo Testamento. Então não tem como. E por quê, irmãos? Lá em... Por causa do horário, vamos terminar, né? João capítulo 7. Hoje é dia de oração, né, irmãos? Então uma pregação um pouco mais curta. Então, irmãos, a gente precisa permanecer firme, irmãos, e entender cada dia mais a importância de permanecermos na pregação da fé, na pregação do Evangelho, na pregação do Novo Testamento, e não passar nem de perto, nem sonhando, nem em pensamento em voltar para a lei. Porque voltar para a lei, irmão, é padecer. Você já imaginou? Quantos anos você já serve a Deus? 5, 10, 15, 20 anos? Voltei para a lei. O que aconteceu? Sofreu em vão. Porque não tem galardão. Acabou. A lei está onde? No Novo ou Velho Testamento? No Velho. A lei está no Velho. Quer dizer que se eu for para a lei, eu estou andando para frente ou para trás? Eu estou andando para trás. E Jesus falou que eu tenho que andar para trás, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir Ele. Seguir Ele é ir para frente, não é para trás. Muito pelo contrário, Paulo falou, esquecendo as coisas que atrás, ficam. Depois nós vamos lá. E nós terminamos lá. Olha aqui, irmão, João capítulo 7, versículo 38 diz assim, ó. Quem crê em mim, ou seja, em Jesus, como diz as Escrituras, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Está vendo? Está indicando passado ou está indicando futuro? Futuro. Porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo só foi dado quando? Depois que Jesus ressuscitou. Então antes, irmãos, no Velho Testamento tinha um Espírito lá. Mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava nos homens. Está claro ou não está claro esse texto? Está muito claro. Porque o Espírito ele vem através da pregação da fé. O Espírito Santo não morava dentro dos homens. O Espírito Santo entrava, fazia profecia e saía. Mas morar é só depois da pregação da fé. E a pregação da fé é depois que Jesus prega. Depois que os apóstolos pregam. É só ver Atos 10. Quando Pedro começa a pregar para Cornélio, ele prega lá, irmãos, os 15 versículos. O Espírito Santo desce sobre eles. Depois que eles creem. Lá em Atos 10, confirma.
Vós que está em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que aconteceu com Cornélio e todos que estavam lá, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito veio para eles depois da pregação da fé. E a pregação da fé vem aonde? Vem através de Jesus. Então veja, irmãos, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento. E Paulo entendeu isso. Vamos terminar aqui, ó, Filipenses, capítulo 3. Eu estava pertinho lá já, né? Mas é bem próximo, né, irmãos? Filipenses, capítulo 3. Olha que coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, irmão, ele sempre sofreu. Depois que vocês derem uma lida na carta de Gálatas, você vai ver que Paulo sofreu demais. Porque havia muitas pessoas que queriam levar a igreja para o judaísmo. Tinha muitas pessoas que queriam levar os irmãos de volta para a lei. Diversas pessoas. Paulo sofreu demais. Paulo sofreu demais por quê? Porque Paulo persistiu e insistiu e bateu contra a lei. Bateu. Então Paulo ele sofria demais. Então, irmãos, sabe o que acontece? Não vai dar tempo, mas lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz assim que as pessoas elas iam voltar para a lei porque elas estavam cansadas de serem perseguidas. Então é mais fácil se juntar com quem está na lei e aí fica todo mundo igual. E aí não tem perseguição. Não tem contraditório. Porque você sustentar que o Deus é revelado no Novo Testamento é muito mais difícil. Você tem que enfrentar muita coisa. Então é mais fácil voltar para trás, se juntar com todo mundo, porque aí não tem perseguição. Está todo mundo no mesmo barco? Está todo mundo junto? Então, irmão, acreditar no Evangelho mesmo, aí dá trabalho. Porque você tem que enfrentar, você vai ter que suportar lutas, aflições, enfrentar muita coisa. Então, Paulo ele fala isso daí. Porque as pessoas queriam circuncidar os irmãos. E Paulo falou, por que eu vou me deixar circuncidar? Porventura eu vou obedecer agora aos homens, vou me sujeitar aos homens, vou ter medo dos homens? Não, eu fui chamado para sofrer, para padecer. Mas enfim, irmãos, depois os irmãos leem em Gálatas lá. Aqui em Filipenses capítulo 3, diz assim, versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijei do Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Que é segurança? Às vezes você fala, meu Deus, de novo essa pregação, vai falar de novo. É segurança, irmão. Então, vira e mexe, tem que falar, irmão, lá atrás aconteceu assim, assim, assado. Ah, mas eu já sei de cor salteado. Irmão, você pode perceber, irmão. Por mais que as pessoas soubessem, as pessoas são levadas. Então, tem que deixar claro as coisas como elas são, como elas realmente é. Então, a gente não pode descansar, porque é segurança para nós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Isso só pode acontecer onde? No Novo Testamento. Servir a Deus no Espírito é só no Novo Testamento. No Velho Testamento, irmão, o pessoal está na carne. E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo está dizendo o que aqui? Ele está dizendo, olha, gente, vocês ficam falando que vocês são isso, vocês são aquilo outro, vocês querem circuncidar as pessoas, vocês querem ser judeu de novo? Eu vou falar para vocês então o meu currículo. Vocês acham que fazendo isso daí, vocês vão ficar, como diz o ditado aí, né? Vai ficar bem na fita, né? Vai ficar bem com todo mundo? Eu vou falar para vocês então que currículo era o meu. Vocês pensam que eu era o quê? Que eu era um qualquer? Porque às vezes a gente pensa que Paulo era um cachaçado, que Paulo era um viciado, que Paulo era... Não, irmão, Paulo era um homem decente. Paulo era um homem virtuoso, segundo a lei. Ele não era qualquer um. Ele era um exemplo para a nação dele. E aí ele fala aqui, 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, não era perda, o que para mim era ganho, era uma coisa boa. O que ele fez? Reputei-o ou perda por Cristo. Então as pessoas não querem perder por Cristo.
8. Vamos ler todos juntos, irmãos? E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar? Paulo considerou esterco o quê, irmãos? O que é esterco? Todo mundo já sabe, né? O que é esterco? Todo mundo já sabe. Paulo considerou esterco o quê? É só ler o versículo 5. A circuncisão está no Velho Testamento. Ele considerou como? Esterco. Ah, eu sou da linhagem, da tribo, não sei da onde. Esterco para mim isso aí. Ah, eu sou hebreu de hebreus. Para mim isso é esterco. Ah, a lei. Ele considerou o quê? Esterco. Você acha que eu vou abraçar esterco, irmão? Paulo considerou esterco. Você acha que eu vou querer esterco para mim? Deu para entender? Paulo considera como esterco. E tem gente querendo um esterco agora. Segundo a lei, fui fariseu. O que ele considerou o quê? Esterco. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. A lei diz que eu sou irrepreensível, eu considero isso como esterco. Para quê? Para que eu possa ganhar a Cristo. Está fácil de entender, irmãos? Está fácil. Então, irmãos, o Evangelho, irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele... Eu fechei, mas estou com vontade de abrir de novo. Mas não vou abrir, não. Eu quero ver de um texto aí de Filipenses mesmo, no capítulo 1, né, versículo 27 e 28. Aí fala, né, mano, que alguns, né, ainda que pareça que... Vocês não precisam abrir, não. Mas o texto ele vai dizer assim, ó. Obrigado. Então diz assim, irmãos. Filipenses 1, 28 diz assim, ó. Em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto é de Deus. Então, irmão, às vezes as pessoas olham e falam assim, onde já se viu, né? Vocês aí, né, não acreditam, não sei o que lá. Sei lá, quantos comentários, Cláudio, você falou que tinha lá? Tinha bastante, né? E aí o povo fica escandalizado, né? Com algumas coisas. Então, quer dizer, às vezes as pessoas, elas, em vez de parar e compreender a mensagem do Evangelho, elas acabam falando o quê? Não, isso daí está errado. Vamos ler, vamos ver se está errado mesmo, né? Então, às vezes as pessoas olham para a pregação e acham que é uma perdição, né? Por falta de entendimento. Mas o que para elas acham que é perdição, né? Que para as pessoas elas acham que é uma blasfêmia, que as pessoas acham que é errado, na verdade a gente lê a palavra e vê que na verdade não tem nada de errado, nem de blasfêmia. Na verdade, sabemos que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Bem, nós vamos pedir aqui oração. Amém? Enfim, as pessoas quiserem, né, tá nos visitando aqui, acho que não sei se aparecem nas redes sociais o endereço da igreja, né? Mas fica aqui em Itapevi, né? Bela Vista Baixa. Se colocar aí no Waze, aí aparece. Igreja JFI, Itapevi, já chega aqui, né? Mas, enfim, é Rua Reviglo, né? Luiz Reviglo, né? 962, é isso? 962, é isso mesmo? Enfim, e tem rede social aí, o pessoal fica à vontade para estar procurando, em nome de Jesus. Vamos aqui, então, orar em nome de Jesus para nossa irmã Ju. Amém?